aquilo que Deus colocar no nosso coração em espírito de misericórdia, porque é isso que Deus quer trabalhar no nosso meio. O Senhor não quer aqui nos acusar, nos expor, isso não é de Deus. Tudo aquilo que traz como acusação, como autocondenação, como vergonha, como algo que te faça se sentir mal desta forma mesmo, como um constrangimento de acusação, não é de Deus e está repreendido em nome de Jesus. O que nós queremos trazer aqui é a luz da verdade, daquilo que Deus precisa tratar em nós. Lá como no começo do exemplo, né? A pessoa que vai tratar uma doença, ela só trata corretamente se ela tem ciência daquilo com o qual o corpo dela está lutando. Senão ela vai tomar medicação para uma enfermidade que não é a adequada e não vai tratar corretamente. Então, que o Senhor nos traga à luz da verdade aquilo que em nós precisa ser curado. Mas Ele é tão generoso e a sua misericórdia é tão grande que Ele quer fazer um caminho conosco nesta tarde. Então, mesmo que aqui eu vá nomeando os pecados e as virtudes que a nossa Santa Mãe Igreja nos orienta para que estejamos atentos e vigilantes, nós vamos fazer momentos mesmo de oração com cada uma dessas situações. Então, nós vamos começar aqui pelo pecado capital do orgulho. E ele é o primeiro que a igreja nomeia, porque mesmo nos escritos da igreja a esse respeito, ele coloca o orgulho como a origem dos outros ainda. Então, ele é um pecado tão grave e tão sério, ele fere tanto a nossa humanidade, porque dele brotam tantos outros pecados, inclusive capitais, e outros também. Então, o orgulho, ele está ligado ali à questão da vaidade, ele está ligado à questão da falta da humildade. Tanto que a virtude oposta que a igreja nos orienta a cultivar e a florescer é a humildade. Mas uma humildade verdadeira, uma humildade pura, uma humildade que de verdade floresce do Espírito Santo de Deus. O orgulho, ele pode estar pautado muitas vezes em situações. Então, o orgulho nos coloca acima das outras pessoas. Ele traz no nosso comportamento, no nosso dia a dia, um ar de superioridade. Lembra quando eu falava no finalzinho da primeira palestra? Ah, mas se fosse comigo. Olha o orgulho gritando. Ah, mas o meu filho não vai fazer isso. É o meu orgulho de mãe que não aceita uma vergonha que o meu filho possa me fazer passar. E que às vezes nem é vergonha. Às vezes é um comportamento natural de uma criança, mas eu acho um absurdo. Porque muitas vezes lá no passado eu olhei com um olhar de julgamento. E aí hoje eu me sinto constrangida de estar na situação daqueles que eu julguei no passado. Muitas vezes o orgulho, ele vai corroendo, ele vai ferindo. O orgulho nos impede de perdoar. O orgulho nos impede de pedir perdão. E aí, nós temos, por exemplo, alguns temperamentos em que o orgulho ele está tão enraizado na personalidade que ele se torna algo tão natural que as pessoas naturalizam o orgulho como uma característica pura e simples e não como um pecado que precisa ser combatido. Então, quando eu pego, por exemplo, o temperamento colérico,
porque ele, por natureza, tem uma inclinação à vaidade, tem uma inclinação ao orgulho, de estar à frente, de liderar, de estar, sempre dando as ordens. Quando algo fere o orgulho dele, ele vira o bicho. Já vai gerar ira, já vai gerar uma série de repercussões, porque o orgulho foi ferido. Quer dizer, a gente fere o pecado e ele sai destilando o veneno, e esse veneno vai contaminando tudo que está à nossa volta. Então, ele é um dos pecados, ele é o pecado ali, o primeiro que é nomeado, porque ele não fere só a si, não fere só o detentor do orgulho, mas aos outros. Quantas famílias estão dilaceradas, estão separadas, porque houve ali um conflito, uma discussão, uma briga, e o orgulho não permite que se peça perdão, não permite que perdoem, não permite que a convivência retome. O ar de superioridade, não, mas eu não admito isso, não, mas eu não vou me submeter àquilo. E isso vai desdobrando, nas pessoas à volta, porque aí a família fica numa situação difícil, porque eu não posso fazer uma comemoração na minha casa, porque eu não posso convidar as duas pessoas, porque o orgulho é tamanho que não cabe no mesmo espaço. Então, se eu chamo um, eu não posso chamar o outro. Se eu vou na casa de um, eu não posso passar na casa do outro. Olha o quanto isso vai sendo enraizado e vivenciado, e a gente naturaliza. Não, mas ele é assim mesmo. Mas ela é assim mesmo. E as pessoas vão alimentando isso. Eu sou assim. Não, você não é assim, filho de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o seu espinho na carne. Este é o pecado que você precisa lutar contra. Essa é a pedra que você precisa remover ali. Esse é o lixo que você precisa tirar desta terra. A virtude que você precisa cultivar, a virtude que você precisa adubar na sua vida é a virtude da humildade. E olha, irmão, o adubo, ele queima. Pede para um orgulhoso engolir o orgulho dele e agir com humildade. Olha a poda. E muitas vezes, esse orgulho, ele vai vir de uma imaturidade. Seja da idade, seja da vida cristã, seja uma imaturidade emocional. É o galho verde que Deus precisa ir lá e cortar, porque parou no meio do caminho. E não é uma falsa humildade, porque ele é um pecado tão pernicioso que muitas vezes as pessoas tentam disfarçar o seu orgulho de humildade e argumentar. E ali são ótimas pessoas de oratória, e elas vão tentar, pela oratória, que é característica do colérico, te convencer que no final das contas ele está certo e ele está sendo o humilde da história. Mas lá, internamente, enterrado lá, enraizada a erva daninha, está lá o orgulho. E eu quero te convidar agora, no mesmo exercício que nós fizemos, coloca a mão no seu coração. Talvez você não identifique o seu temperamento como colérico. Talvez você nunca tenha olhado o orgulho dessa forma. Porque o mundo vai dizer que nós precisamos de uma série de coisas por uma questão de saúde mental e emocional. Em algumas, eles podem ter alguma razão. Mas na grande maioria das vezes, são só as vozes do mundo querendo satisfazer as nossas necessidades carnais e nos afastar de Deus.
E nós precisamos vigiar muito nisso. Por isso eu comecei dizendo, o seu temperamento não pode ser uma muleta para você. Não é porque você viu lá que o seu temperamento tem uma inclinação a ser orgulhoso, que as pessoas têm a obrigação de te aturar como orgulhoso e que você vai se assumir como orgulhoso e ponto final. O Senhor está trazendo a você a luz daquilo com o qual você tem que lutar. Ele está te trazendo à luz qual é a verdadeira guerra que você tem que batalhar. Sabe por quê, irmão? Senão você vai chegar na sua casa e você vai travar uma série de batalhas porque as pessoas estão questionando a sua autoridade na sua casa. A sua autoridade no seu trabalho, a sua liderança no seu grupo. Mas até onde as pessoas estão questionando essa autoridade, até onde não é o seu orgulho exagerado? Porque alguém fez algo e acabou sendo melhor do que o que você pediu. E aí você questiona que não cumpriu a sua autoridade. Até onde, no seu orgulho, você estava errado. E alguém te mostrou isso, mas na sua vaidade de colérico, você não quer dar o braço a torcer e você sustenta esse orgulho ferido. E quantas vezes você não foi a pessoa ferida pelo orgulho dos seus? Quantas vezes você não submeteu, você não foi humilhado? Talvez você não seja a pessoa que tenha caído no pecado do orgulho, mas as feridas deste pecado estão aí neste terreno. Talvez você tenha ouvido palavras de humilhação, você tenha sido submetido a uma série de situações que para você eram humilhantes. Por pessoas orgulhosas, que te colocavam submisso para que as pessoas se sentissem bem no seu orgulho, elas te humilhavam, te colocavam para baixo, evidenciavam os seus defeitos, evidenciavam as suas falhas, os seus erros. Mesmo que esta pessoa também tivesse erros, ela não pedia perdão. Era sempre você que tomava iniciativa, era sempre você que buscava reconciliação, era sempre você que ia até essa pessoa, mas as marcas desse orgulho foram ficando na sua história. E o Senhor quer tratar disso hoje. Quantas vezes você foi colocando pedras sobre essa situação, pedras sobre esse assunto, você se afastou desta pessoa, porque te fazia mal, porque te feria. Só que essas pedras não estão deixando a virtude florescer na sua vida. E não tem gerado fruto. O Senhor quer remexer episódios da sua história, do orgulho. Seja para você reconhecer aqueles que você feriu, para que você possa, consciente hoje de que você estava sob a influência de um pecado, Deus quer começar a florescer em você a virtude da humildade. Talvez não seja hoje. Talvez você não esteja preparado para sair daqui e ir lá pedir perdão para essa pessoa, mas o Senhor quer começar a cultivar essa virtude em você hoje. Talvez ela leve um tempo para florescer e o pedido de perdão frutificar lá onde você precisa chegar. Mas a sua decisão de cultivar essa virtude precisa começar hoje. Renunciar o orgulho, renunciar a vaidade, renunciar aquilo que tem te inclinado a agir de maneira orgulhosa. Veja, irmãos, você não é orgulhoso, você é filho de um Deus vivo, que te ama e te olha com misericórdia. Você está imbuído de atitudes de orgulho, as quais você tem que renunciar e agir com humildade.
Percebam que o mundo, ele quer nos convencer de que nós somos, porque aí não tem o que trocar. Nós somos filhos de Deus, que agimos com orgulho. E precisamos vigiar para que isso não aconteça. Amém? Segundo pecado, pecado da avareza. O que é o pecado da avareza, né? Quando a gente fala na avareza, a gente já lembra das pessoas que não gostam de gastar, né? As pessoas econômicas demais. Tinha até uns apelidos antigos, né, para esse tipo de pessoa. Gente, o pecado da avareza, ele está ligado ao apego excessivo aos bens materiais. Então, é aquela pessoa que ela coloca os bens materiais, as situações materiais, acima de qualquer outra coisa. Então, a avareza, muitas vezes, ela se desdobra do orgulho também. Então, por que eu tenho apego aos bens materiais? Porque eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei, é meu. É o sentimento de posse. E muitas vezes, irmãos, esse apego, ele vai sendo destinado a outros aspectos da nossa vida, a outras questões da nossa vida. Então, a avareza pura e simples, ela está ligada aos bens materiais, ao dinheiro, ao status, né? A essa questão material. Mas a pessoa que ela deixa se tomar pelo pecado da avareza, pelo sentimento da avareza, ela começa a ser avaro com aquilo que não é material. Eu começo, e aí eu amarro com o orgulho, que é o primeiro, que é onde se desdobra, e eu começo a julgar quem merece, por exemplo, o meu tempo. Então, eu condiciono o tempo que eu gasto com as pessoas, eu condiciono o tempo que eu gasto com a oração. Eu começo a mesquinhar, não só a questão material, mas aquilo que eu destino aos outros. Eu começo a tirar do trono, que a Luciana falava no começo da oração, Deus, e eu começo a colocar a minha humanidade, as minhas necessidades, os meus apegos. Então, se hoje é o dia de eu ficar na minha casa dormindo até tarde, não importa quem precisa de mim, é o meu tempo. E a avareza vai se desdobrando ali no egoísmo. Então, atitudes que muitas vezes a gente não enxerga como um pecado, ou não estão nomeadas no pecado capital, elas estão envoltas e imbuídas e inclinadas por esse pecado. E aí a gente não percebe. E quantas vezes, né, essa avareza, ela trouxe ali para nós a humilhação do orgulho. Então, você precisou de ajuda, você precisou de alguém, você passou por uma necessidade e a pessoa, na avareza dela, deu qualquer argumento e gerou a humilhação. Foi orgulhosa e não compartilhou daquilo. Vejam como todos eles estão ali entrelaçados, como todos eles estão amarrados uns aos outros. E a virtude oposta à avareza, ela está na generosidade. E aí eu volto na questão da pureza da virtude. A generosidade, enquanto virtude, ela não tem ganho. Porque o que mais a gente vê hoje é uma generosidade fingida para ser fotografada, para ser exposta, para ser publicada, para evidenciar alguém em troca de alguma coisa. Então, é uma generosidade, né, que não tem fundo na virtude. Ela é uma generosidade que gera uma barganha.
então ela não é virtude. Percebem? Então eu posso ter toda uma mobilização aqui, vou recolher alimentos, cesta básicas, roupa, e aí eu vou fazer toda uma publicação, fotografia, entregar, mostrar às pessoas, mostrar que eu estou entregando, mostrar tudo aquilo, porque eu tenho um interesse por trás daquilo que eu estou fazendo. Aí, uma outra questão que volta, né, para o nosso carisma no dia a dia, no trabalho, na escola, né? Eu sei, eu trabalho lá, vou dar o meu exemplo aqui, eu sou professora, eu tenho as minhas atividades, etc. E aí, pela natureza da minha atividade, eu troco de disciplina com muita frequência. E aí, às vezes, eu pego uma disciplina que eu nunca dei aula antes, eu preciso preparar material, prova, etc. E um outro professor pega a disciplina que eu dei. Qual surpresa não é quando um professor, colega meu, fala, você já deu essa disciplina? Já, ó, tá aqui. A pasta com tudo pronto. Lê, vê se você consegue aproveitar. Às vezes, né, tem um jeito de explicar que é diferente, a pessoa vai ter que dar uma ajustada, mas está ali. Foram horas de preparação, horas de trabalho, horas de dedicação, porque eu precisei, eu não vou precisar mais. A pessoa está precisando, está aqui, ó, usa. Porque é para os alunos, não é meu. E qual não é a surpresa quando as pessoas olham e falam assim, nossa, mas está entregando tudo, posso usar? Pode. Não, porque é o sentimento da avareza. Eu fiz. Eu fiquei domingo à noite elaborando essas questões de prova. Eu montei a apostila. Eu gastei tempo pesquisando. Então é meu. Eu tive trabalho. Ele vai ter que ter também. Quantas vezes a gente não age assim? Eu descobri como fazer. É meu, é a minha receita. Eu sei como fazer. Eu sofri para aprender. Agora ele que se vire para aprender também. Eu passei por isso, agora ele tem que passar também. Isso também é avareza, irmãos. Às vezes a gente olha na avareza de quem tem muito dinheiro e não divide, mas a gente tem avareza nas pequenas atitudes do dia a dia. E aí a gente vai sendo envolvido pelo pecado, vai sendo envolvido pelas atitudes e não percebe. Então a generosidade não é só a pessoa que tem muito dinheiro ir lá distribuir. A generosidade não é só alguém passar na minha porta, eu abrir o meu armário, dividir o meu pacote de arroz e a pessoa levar. A generosidade, às vezes, está em atos e atitudes simples que não dependem de nada material. E aí a gente vai coisificando as pessoas, as atitudes e se apega a elas. Então veja, quantas vezes, e nesse mesmo exercício, irmão, reflita na sua história. Quantas vezes faltou a generosidade na atitude? Quantas vezes faltou a generosidade verdadeira na ação? Muitas vezes a gente não tem, né? São Pedro vai falar num trecho dos Atos, né? Quando clamam e ele está passando, ele fala, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, toma, levanta e anda, e o homem levantou. É dessa generosidade que eu estou falando, eu não tenho dinheiro para ir na casa do irmão a ajudar, mas eu tenho braço para ir lá, lavar uma louça, passar uma roupa. Às vezes a generosidade está no tempo que você vai tirar para visitar alguém e conversar e dar uma atenção. Eu testemunho isso. Esse ano nós perdemos a avó do meu marido e que grande graça foi os meus filhos terem uma bisavó. Ela faleceu com mais de 90 anos. E aí chega numa idade em que essa avareza aparece porque ela começa a incomodar.
Ai, mas ela é brava, ela é nervosa, ela isso, ela aquilo outro, ela aquilo outro. E começam-se as demandas e as conversas. E aí, quando ela estava lá com outro filho que ela morava, não, mas ninguém dá atenção, mas ninguém conversa, mas ninguém isso, mas ninguém aquilo. E aí, quando ela estava conosco aqui em Jandira, as pessoas não tinham paciência. Cadê a generosidade? De gastar tempo ouvindo as mesmas histórias repetidas que ela vai contar inúmeras vezes. Porque a memória atrai. Aí está a generosidade. Quantas vezes você sentar e exercitar, abrir mão do que está lá parado para sentar e ouvir uma pessoa que precisa partilhar, vai ser mais generoso do que qualquer quantia em dinheiro que você tivesse para doar. E muitas vezes a gente se atém ao material. Então a nossa generosidade também não pode ser apenas material. E aí nós vamos sendo envolvidos pelo pecado da avareza do nosso tempo, de muito ocupados, de muito compromissados, de muito cheios de tarefas, e não destinamos a generosidade conforme Deus nos permite para aquele momento. Às vezes a generosidade vai ser em você sentar com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, com o seu afilhado e brincar 40 minutos enquanto a pia de louça espera. Será que nós estamos preparados para isso? Em chegar cansado do trabalho e gastar 40 minutos para desfazer o que o mundo teve o dia inteiro para fazer na cabeça dele. É um tempo muito curto. É uma briga muito injusta. E a gente fica na avareza que a gente só tem aquele tempo para descansar. A gente só tem aquele tempo para ficar na rede social. A gente só tem aquele tempo para fazer as tarefas da casa. E a gente não enxerga que a avareza está permeada nisso. E aí, a avareza, ela é um pecado muito inclinado ao melancólico. O melancólico tem uma dificuldade enorme em sair de si mesmo, porque ele quer ter o controle, é o perfeccionista, tudo é do jeito dele. Então, a ordem traz conforto. Então, ele olhar para aquilo que está para fazer, aquilo que está acumulado, e deixar aquilo para ser generoso com uma visita, com o outro, com aquele que carece de atenção, é uma violência contra si mesmo. Porque ele quer o perfeito, ele quer a ordem, ele quer as coisas no controle dele. E a criança não chora na hora que ele quer. O problema não aparece na hora. Eu tenho um cronograma aqui. Problemas, por favor, só após as 18 horas, por gentileza. Choradeiras após as 14. Aí eu já consigo atender. Não é assim que a nossa vida funciona. Mas é assim que a gente quer colocar as coisas. E aí a gente tem o pecado da inveja. Um vai destruindo a inveja, aí pensa, a inveja branca, eu queria estar no lugar da pessoa. Nanana. Não, gente. A inveja é quando você se entristece pelo outro. Isso que você está falando é cobiça, é pecado também, está lá nos 10 mandamentos, não vai rindo não. Inveja é inveja, cobiça é cobiça. O mundo tenta mudar o nome para naturalizar, mas nenhum dos dois está certo. Essa tal da inveja branca se chama cobiça, está lá nos 10 mandamentos, não cobiçará a mulher, as coisas do próximo, etc. É pecado também. É pecado também. Se você percebeu, já renuncia, já reza, já busca confissão, que Deus está te trazendo a luz da verdade. Mas a inveja é quando você se entristece pelo que o outro alcançou. Todo mundo aqui assistiu Chaves na vida, em algum momento da vida? Kiko e Chaves, lembra? O problema não era o ter, era a alegria que o outro tinha com o simples. Lembram disso? Ele não tinha inveja do carrinho de caixa de papelão, que era
arrastado pelo barbante. Ele tinha inveja da alegria que aquela caixa de papelão trazia. Olha que erva daninha miserável. A pessoa, ela vai se contentar, e aí ela vai pela avareza para conseguir suportar o orgulho de ter aquilo que ela viu o outro ter, colocando, projetando que ela só vai ser feliz quando ela tiver o que o outro tiver. Aí ela vai passar pelo pecado, vai conquistar aquilo que o outro tem, a alegria não vai vir e ela vai ter a inveja. E aí a gente vai sendo envolvido nesses espinhos, nessas ervas, e não vai haver espaço para a virtude florescer. A virtude oposta da inveja é a caridade. E vejam que a generosidade é diferente da caridade. E a gente põe tudo no mesmo pacote. A caridade tem a ver com o amor. A caridade é uma virtude tão importante que ela é uma virtude teologal. Ela está lá junto com a fé e com a esperança. Na palavra vai dizer que todos os dons passarão, mas um permanecerá, que é a caridade. A caridade é você sentir a dor do outro e não se entristecer pela alegria do outro. A caridade é você sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Agora, a inveja é você se entristecer quando alguém consegue algo. E aí veja que o melancólico, por ser muito preso em si mesmo, tem um desenho lá dos anos 80, que ele vivia assim, ó céus, ó vida, ó azar. É a personificação do melancólico isso. E se ele não vigia, ele caía inconscientemente nisso. Por quê, gente? Porque ele vai olhar ali, né? Nossa, o irmão canta bem, as irmãs cantam bem. Nossa, mas eu nunca vou conseguir cantar desse jeito. Aí tá aqui, né? As pessoas, e aí a gente vai indo. A pessoa conseguiu um emprego muito bom. Nossa, mas eu não sou capaz de conseguir este emprego. E aí vai sendo disfarçado de uma falsa humildade, onde na verdade você não está sendo humilde para valorizar o irmão. Você olha com tristeza porque ele conseguiu e você não. Olha onde estão as ciladas malignas no nosso meio. E muitas vezes a gente faz isso com os da nossa casa. A gente diminui. Aí a pessoa vem toda empolgada, né? A criança vem lá toda empolgada mostrar aquele desenho de palitinho. Processo de cura para as mães quando a criança chega com o primeiro desenho que ela faz de você, né? Cura, Senhor, esses corações dessas mães. O primeiro... Olha, mãe, que lindo! Não, mas depende do caso, você não sabe. A minha filha ainda é tão legal que ela falou assim, mãe, desenhei você descabelada. Cura, Senhor. Ela ainda fala. E aí, irmãos, a gente vai na inveja. A gente diminui o outro porque a gente se entristece. E a inveja amarrada com orgulho faz a gente agir com a avareza. Nossa, comprei meu primeiro apartamento. Ai, mas é pequeno. Ai, que lugar horrível. Nossa, consegui comprar um carro. Velho, né? Nossa, entrei numa faculdade. Ah, mas não é tipo a faculdade, né? Não é uma faculdade de nome. Mas é a distância, né? Nem vale. Consegui um emprego. Ah, mas paga pouco, né? Nem é uma empresa tão boa. E aí, irmãos, olha quanta fala disfarçada com inveja, imbuída de inveja que fere o outro. Quantas vezes nós não fomos os autores dessa frase? A gente não sabe lidar com esse pecado que nasce onde deveria nascer a virtude da caridade,
de se alegrar com aquela pequena conquista, e a nossa primeira resposta é tirar o mérito daquilo que o outro conseguiu. Isso é inveja. E está nas nossas pequenas coisas do dia a dia. A pessoa lá que começou toda bonitinha a aprender a fazer crochê, tricô, ela vai mostrar para a pessoa que ela tem como referência, a pessoa começa, mas aqui você perdeu uma linha, aqui você perdeu um ponto, mas isso não está bem feito. Gente, cadê a caridade com quem está começando? Com quem está aprendendo? Com a criança que está começando? Aí depois a gente não sabe por que esmorece. Partimos aí para a ira. A manifestação profunda da indignação. Tem raiz no orgulho, tem raiz na avareza, tem raiz na inveja, porque ela é uma reação. A virtude que precisa florescer no lugar da ira, da raiva exagerada, a mansidão. O veneno vem porque a pessoa que detém a ira, normalmente um colérico aí, né? Ele vai para falar e ele só se sente bem quando ele fala. Boa, é o dragão. Pá! Estrago feito. Ufa, agora eu tô bem. Mas e o estrago? E as cinzas? E a morte que ficou pelo local? Eis a virtude da mansidão. Ela vai ser adubada quando o colérico engole todo esse fogo para queimar a sua carne e fazer florescer a virtude da mansidão. Olha que trabalho. Olha que difícil. Pecado da luxúria. Ele é um pecado dos desejos desordenados da carne, normalmente associados às questões de sexualidade, de satisfação dos prazeres carnais, de satisfação dos prazeres sensuais. E aí, nesse mundo de sexualidade desordenada e desregrada, onde tudo pode, tudo vale, desde que você se sinta bem e satisfeito, a luxúria tem um prato cheio para corromper o povo de Deus. Porém, a luxúria, ela não está só nas grandes ações. Quando eu escolho uma roupa para sair da minha casa e aquela roupa atrai olhares que não deveriam, eu já estou agindo com luxúria. A virtude oposta a esse pecado é a castidade. Será que no momento em que eu escolho uma roupa para comprar, eu exerço a virtude da castidade ou eu estou preocupado com a estética? Se vai mostrar lá os tanquinhos dos homens que gostam de ir para a academia, os bíceps. É esse o objetivo da roupa? As mulheres, é esse o objetivo da vestimenta? Quando eu escolho uma roupa, quando eu escolho a forma de usar o cabelo, como eu me comporto. Quando eu estou dando uma aula para um aluno mais velho e olho para ele, eu tenho castidade no meu olhar para ele entender que o meu olhar é de autoridade. Quando eu, vendedora, quero fechar uma venda e vou lá cheia de charminho para fechar um negócio, eu tenho usado da castidade ou eu tenho usado da sensualidade nas pequenas coisas? De novo, pode ser uma corrente, pode ser um fio. Está preso, é pecado. E a virtude da castidade precisa ser exercitada em nós. Não há espaço para eu querer cobrar do meu companheiro, da minha companheira, uma castidade, se eu o incentivo a se vestir de uma determinada forma. Ou pior, se fora dali eu valorizo aqueles que vivem contrários àquilo que nós defendemos dentro da nossa casa. Ah, não, é bonito mesmo. Ah, não, é isso mesmo. E eu reforço esse comportamento.
A luxúria, ela está nos desejos desordenados da carne. E o desejo desordenado pode estar no dormir demais, que vai incutir na preguiça. Pode estar no comer demais, que vai incutir na gula. Pode estar em todo e qualquer tipo de vício, porque uma pessoa que bebe demais, por exemplo, ela está satisfazendo um desejo desordenado da carne. Ela pode não necessariamente reproduzir aquilo na sexualidade, mas ela reproduz numa droga, ela reproduz numa bebida, ela reproduz num comportamento vicioso, que pode, inclusive, ser compensado com outros vícios. A raiz do vício está no pecado da luxúria. E talvez tenha algo que você não saiba como controlar, e o Senhor está te dizendo agora, vá confessar como sacerdote o pecado da luxúria. Porque o vício significa que você está atendendo um desejo desordenado da sua carne, que pode não necessariamente estar ligado à sua sexualidade. Mas o pecado está enraizado ali. E aí a gente vai ter a gula, que é essa manifestação da busca da felicidade através do alimento, das coisas materiais, da comida, da bebida. Outro momento da raiz dos vícios. Então, na luxúria, a gente tem os vícios comportamentais. Na gula, a gente tem os vícios de consumo. Comida, bebida, vício em compras, compras compulsivas. A pessoa que sai, ela não precisa de nada, mas ela não consegue ir até um shopping e voltar simplesmente para passear. Ela tem que comprar alguma coisa. É o sonho das revendedoras, né? Ela chega com uma revista, ela não consegue folhear uma revista sem pedir nada para comprar. Não importa, ela não precisa. Ela tem 500 cremes no armário, ela vai comprar mais um para não usar. Parece uma centopeia, tem 300 pares de sapato, mas ela vai comprar mais um, porque nenhum daqueles serve para o evento que ela tem que ir. A raiz está no pecado da gula. Eu tento satisfazer, eu tento compensar uma falta consumindo coisas. E essa falta só Deus pode suprir. Na gula, a gente precisa exercitar a virtude da temperança. E com a temperança, a gente aprende que eu não preciso comer até estufar. Que eu não preciso beber até me embriagar. Que eu não preciso ter um guarda-roupa entulhado de roupas que eu não vou usar. Calçados empoeirando, mofando, que eu até esqueci que eu tinha. Cremes e perfumes e objetos que estão lá simplesmente pelo prazer de tê-los. E eu vou compensando todas as ausências que olha como a gente volta. Que o orgulho me causou. Todas as distâncias que a avareza me trouxe, e eu vou acumulando, e eu vou juntando, e eu vou guardando e compensando isso no consumo das coisas. Partimos aí para o último, que é a preguiça, né? Então, a luxúria, ela é muito presente no sanguíneo, que é um temperamento muito sociável, muito alegre, e muitas vezes esse jeito dele acaba sendo confundido, e como ele gosta de estar entre as pessoas, ele gosta dessa atenção, muitas vezes a luxúria vai encontrando brechas neste comportamento e vai se incutindo nesse dia a dia. Assim como a gula é uma inclinação muito forte na pessoa de temperamento fleumático, porque ele já está ali, ele está curtindo, ele está de boa, ele vai curtindo, está do momento, ele vai comendo. A preguiça também é muito presente no temperamento do fleumático. E a preguiça está nessa letargia, está nessa falta de ânimo, nessa falta de disposição verdadeira para mudar as coisas. A virtude contrária à preguiça é a diligência. O que é a diligência, gente? Olha que interessante. É o cuidado e o zelo aplicado com urgência e presteza.
é não fazer de qualquer jeito, é não tratar que tudo tá bom. Então, olha como essa virtude, ela é desafiadora para o fleumático, porque o fleumático é o de boa, é o que tudo tá bom, é o que tudo tá certo. Então, ele precisa exercitar o zelo de não fazer qualquer coisa, de não entregar de qualquer jeito, de fazer com zelo e com urgência, no tempo adequado, no tempo necessário. O fleumático, ele procrastina. Para que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã? Esse é o lema do fleumático. Por que que eu vou me antecipar se o negócio é só depois? É a arte de acordar mais cedo para se atrasar com calma. É o lema do fleumático. É a arte de acordar mais cedo para se atrasar com calma. Porque se ele tem tempo, para que ele vai sair antes? Percebem? Como a gente tem em certos comportamentos uma inclinação mais forte. E aqui vejam que nós finalizamos aqui. Eu ressaltei alguns, mas eu lembro, todos nós, em todos os temperamentos, estamos sujeitos a todos eles. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns vão estar mais reféns dependendo do nosso estado de vida, do nosso momento de vida, da nossa situação que estivermos vivendo naquele momento. Então, o que nos cabe é a vigilância. O que nos cabe é pedir a Deus que Ele venha remexer neste terreno. Agora que nós sabemos os nomes, agora que nós somos apresentados a essas ervas daninhas, eu convido você a levantar. Eu convido você a se colocar mesmo em posição de reflexão. Na sua história, na sua vida, nós passeamos aqui por alguns exemplos e algumas situações. Deus, Ele quer continuar este processo. Ele quer pegar este terreno da sua vida, onde um dia houve o jardim. Lembra lá das suas primeiras experiências com Deus, lembra lá do momento em que você trouxe a lembrança do jardim da sua vida florido, colorido, perfumado, agradável. Pega na mão agora. De um lado, você está de mão dada com Nossa Senhora. Do outro lado, você está de mão dada com Jesus. Vai andando nesse jardim. Mostra cada flor. Assim como uma criança que colhe uma flor da grama e entrega para sua mãe, entrega na mão de Nossa Senhora. Essa flor que é esse momento de alegria, que é esse momento de felicidade, que é essa conquista. Contempla Nossa Senhora pegando essa flor delicadamente, levando até o rosto, exalando o perfume, sorrindo para você, porque ela se alegra com a sua alegria nesse jardim. Caminha mais um pouco com Jesus e com Maria. Mostra para Jesus aquela árvore que você subia com alegria, com o vigor que hoje te falta. Tem um balanço ali. Senta nesse balanço. Chama Jesus para te empurrar e te balançar. Sente o vento no seu rosto. Sente o ar em seus pulmões. Sente o sol aquecendo em sua pele. Sente o som dos passarinhos. Jesus está te impulsionando para você ter o gosto do céu, que é o que te aguarda no final de tudo isso.
Você sobe, você volta para a mão dele, ele te impulsiona de novo. Você vai mais alto. Você volta. Às vezes dá medo. E aí quando bate aquele medo, porque está muito alto, está voltando muito rápido, você olha para o rosto de Nossa Senhora e ela está sorrindo e fala, tá tudo bem. Eu tô aqui. Você não vai cair. É meu filho que está te empurrando. É meu filho que está te impulsionando. É esse jardim. E você está passeando. E você continua a andar. E na sua história, em algum momento você soltou a mão deles. E quando você começou a soltar a mão, você soltou a mão de Jesus. Você soltou a mão de Maria e você começou a caminhar sozinho. E os seus compromissos, as suas atividades, as suas vontades, os seus desejos foram fazendo com que você parasse de olhar para esse jardim. E aí veio o vento, veio a chuva, veio a sequidão, e esse jardim foi secando, e essas plantas foram morrendo, e elas foram perdendo o perfume, e você caminhava pelo mesmo jardim e já não tinha mais perfume, não tinha mais alegria, o balanço já não movia mais, você não tinha mais coragem de sentar lá. As folhas foram amarelando, foram perdendo vida. Os pássaros já não vão mais para lá, porque não tem onde eles se abrigarem, então não tem mais canto de pássaro. É um silêncio ensurdecedor. E aí num dia, você acorda, olha para o jardim e sente saudade. E se arrepende de todo o tempo que você não cuidou dele. Se arrepende de todo o tempo que você não gastou cultivando esse jardim de virtudes. De todo o tempo que você foi deixando o pecado corroer raiz por raiz daquelas plantas. De todo o tempo que você não regou esse jardim com o Espírito Santo de Deus para que as virtudes florescessem. E o Senhor te convida hoje, porque Ele nunca saiu do jardim. Ele está lá do lado da árvore esperando para te impulsionar uma vez mais. Maria está te estendendo a mão nesse momento. Pega na mão da mãe de novo. Volta por esse caminho. E a cada pedra que você tira, a cada folha seca que você reúne, ela está ali, recolhendo cada uma delas para deixar essa terra limpa. É ela que está do seu lado. Ela está te ajudando a remover esta terra. Ela está te ajudando a limpar este terreno. Ela, a esposa do Espírito Santo, está te ajudando a regar este terreno. Mas é importante que você tenha consciência de uma coisa. Nós podemos limpar, nós podemos plantar, nós podemos adubar. Se Deus não fizer crescer no tempo dele, de nada terá valido. E eis aí a virtude da paciência. Talvez você vai refazer esse jardim hoje, você vai remover esta terra, você vai tirar os entulhos, você vai preparar este solo, você vai semear, mas a virtude só vai florescer
quando Deus quiser. O fruto só virá quando Deus achar que é oportuno. Talvez o seu jardim irá florir e frutificar daqui a uma semana, hoje, daqui a um mês, talvez daqui a 10 anos. Mas você não pode abandonar o jardim. Eles continuam com você nesse jardim. Então fala agora, com as tuas palavras, fala onde ele tem que ir, fala quais os pecados você precisa renunciar, fala para ele qual cantinho do jardim ele precisa visitar. É o cantinho do trabalho, é o cantinho da família, é o cantinho do casamento, é o cantinho da maternidade, da paternidade. Qual é o pecado que você precisa renunciar neste dia de hoje? Qual é o pecado que o Senhor precisa vir e arrancar pela raiz? Senhor, vai tirando todo orgulho, Senhor Jesus. Remove a terra, vai tirando, Senhor, toda a inveja, que até hoje eu não percebi que era dessa forma, Senhor, que vergonha. Quantas vezes, Senhor, eu fui invejoso e não percebi. Arranca de mim esse sentimento, Senhor Jesus. Arranca essa vaidade desenfreada. Arranca esse desejo desordenado do meu coração, Senhor Jesus. Remove, Senhor. Remove essa terra, remove essas pedras, remove tudo aquilo, Senhor, que me impede de florescer as suas virtudes em mim. Senhor, eu sou seu. Este jardim é seu, esse solo é seu. Semeia aquilo que tu desejas, Senhor Jesus. Floresce a virtude que tu sabes que é importante para minha família. Escuta isso. Talvez você almeje uma virtude que você acha bonito, que você contemple nos outros, e Deus está forjando uma virtude que é a necessária para sua casa e para sua família. Que deixa Deus florescer a virtude que Ele sabe que é oportuna para sua casa e para sua família. Deixa Ele te roubar os planos e os sonhos que você tem. Porque talvez isso seja motivo de orgulho, de inveja, de luxúria, e você não tenha percebido. Deus quer frutificar as virtudes no seu meio. Deus quer que você frutifique virtudes na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus amigos. Mas é as virtudes que Ele sabe que são oportunas para este tempo. Deixa Deus fazer. Fala para Ele que Ele pode. Ele pode te levar para onde Ele quiser. Ele pode florescer o que Ele quiser no seu jardim. Ele pode te levar os sonhos e os planos que até hoje estavam ancorados no orgulho, na vaidade, na avareza. Porque os sonhos dele são melhores que os nossos. Os desígnios dele são maiores que os nossos. A vontade dele é melhor do que a nossa. É santa, é perfeita e é agradável.